Gente, boa tarde a todos, bem-vindos aqui à nossa segunda edição do ciclo de palestras virtuais da AFNB, Associação Filatélica e Numismática de Brasília. Quem quiser saber mais sobre a nossa associação, basta enviar um e-mail para o afnb.bsb@gmail.com. Hoje a gente vai ter a apresentação do Roberto Anish, com o tema filatélico Jornais e Jornalistas do Brasil, a missão de informar. Roberto Anish é médico formado em 1985 pela Escola Paulista de Medicina, com especialização em ortopedia e traumatologia, higiene e saúde pública e medicina ocupacional. Coleciona selos desde 1962. Sócio da Sociedade Filatélica Paulista, do Clube Filatélico do Brasil e do Rio de Janeiro, do Clube Filatélico Numismático de Brasília, da Associação Brasileira de Jornalistas Filatélicos, da Filabras e da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Atua na formação de principiantes e jovens filatelistas, além de Boletim Filabras e do Boletim Filacap de Cachoeira Paulista. Aí, para a gente organizar melhor o evento, primeiro o Roberto vai fazer a apresentação dele. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, vai mandando, por favor, para a gente aqui no chat, eu vou organizando as perguntas, e aí, ao final, a gente abre esse debate, coloca as perguntas para o Roberto, ele vai complementando e a gente faz essa parte mais interativa, tá ok? Roberto, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. A palavra é toda sua. Obrigado por ter me convidado, é um prazer participar aqui com o pessoal da Associação Filatélica aqui de Brasília, né? Ontem eu comentava que eu ia conversar com o pessoal de Brasília, perguntaram se eu ia falar com o Bolsonaro e seus ministros. Eu falei, não, é que o pessoal do Clube Filatélico é bem melhor do que o restante, né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dessa coleção, Jornais e Jornalistas do Brasil, a missão de informar. Primeiro, como é que eu montei essa coleção? Eu sou um comprador compulsivo. Eu vou em todos os bazares beneficentes aqui de São Paulo, brechó e daí para diante, e acabo comprando muita pacotaria, muita caixa e daí para diante. E eu vou separando. E, de repente, eu vi que eu tinha um pouco de peças para montar uma coleção sobre jornais. Montei uma coleçãozinha muito despretensiosa de um quadro, coloquei em Americana, mas não é coleção para exposição competitiva. E quando o Rubens me convidou, eu resolvi pegar todo o resto de peças que eu não havia colocado e remontei a coleção com esse nome. Eu coloquei jornais e jornalistas, e alguns eventos também dessa área. E eu vou aqui começar essa apresentação. Lembrei, eu não sou jornalista, eu sou médico ortopedista, então, eu não sou a melhor pessoa para falar de jornalismo, mas eu sei falar um pouquinho de selo. Então, vamos lá. Então, todo mundo está vendo a tela? Está tudo em ordem, Marcelo? Tudo em ordem. Tudo em ordem, né? Então, a gente vai começar a falar sobre esta coleção, ou este amontoado, este ajuntamento, né? Vamos falar primeiro da profissão do jornalista. Jornalista é uma profissão criada oficialmente no Brasil em 1979. Existe um curso superior. Nós temos que diferenciar também um pouquinho sobre o que é jornalista, o que é o escritor, o colaborador, o colunista. São coisas diferentes, apesar de todos poderem atuar nos jornais, na imprensa. E se eu falar um pouquinho de história, nós tivemos aqui no Brasil, em 1747, o Antônio Isidoro da Fonseca montou uma gráfica. Na época se chamava Oficina de Impressão, lá no Rio de Janeiro. Veja, Brasil Colônia. E ela foi fechada por uma ordem real. Nenhuma colônia poderia ter imprensa, não poderiam ser impressos jornais, livros, folhetos, nada disso. Tudo tinha que vir da metrópole. A imprensa brasileira surge oficialmente com a chegada aqui no Brasil do príncipe regente, que é Dom João VI. Dom João VI vem ao Brasil em 1808 com toda a comitiva imperial, fugindo das invasões napoleônicas. Ele recebe a proteção da Inglaterra e vem para o Brasil. E aqui passa a ser a sede do governo oficial. Aqui se é criado, então, a imprensa oficial. O primeiro jornal, então, feito no Brasil mesmo, foi a Gazeta do Rio de Janeiro, que era o órgão oficial do governo português. Vamos entender que é o avô do nosso diário oficial.
E os jornais que sobreviveram por mais longo tempo são o Diário de Pernambuco, criado em 1825, e o Jornal do Comércio no Rio de Janeiro, de 1827. Vejam que bilhete postal bonito lá de Portugal. Portugal comemorou o bicentenário da imprensa brasileira, que realmente coincide com a chegada de Dom João VI ao Brasil, porque é ele quem vai liberar a imprensa oficial no Brasil. Aqui começa o Brasil a virar realmente um país. Eu diria que a chegada de Dom João VI no Brasil foi o primeiro passo para a nossa independência. Algumas coisinhas antes de começar. Tenho 2 FDCs aqui, um de um Congresso Nacional de Jornalistas, que nós temos um selo, o envelope comemorativo, que é do Clube do Rio, e um carimbo datador. Embaixo o 10º encontro de jornalistas filatélicos lá de Itu, o carimbo comemorativo do encontro de jornalistas. Aconselho para quem quiser conhecer Itu, a passagem obrigatória ao Museu da República. É fantástico. Na sequência, quem cria realmente o primeiro jornal brasileiro não foi criado no Brasil. Foi o Hipólito, olha o nome do cidadão, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Essa pessoa tem uma história bastante interessante. Ele nasceu no Uruguai, em 1774. O Uruguai, na época, fazia parte do Brasil. Era parte da colônia, do Império Polonês, de Portugal, da metrópole. Ele era de uma família nobre, rica, foi estudar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele vai para Portugal, ele faz a Universidade de Coimbra e se forma em Direito, Filosofia e Matemática. E ele, pelo conhecimento que ele tinha, ele acaba viajando para os Estados Unidos e para o México, para conhecer um pouquinho sobre a Revolução Industrial que estava se passando aqui nas Américas. E acaba conhecendo a maçonaria nos Estados Unidos. Volta a Portugal, vai para a Inglaterra, compra livros para a Biblioteca Real, compra um maquinário para a imprensa e também acaba conhecendo lá na Inglaterra mais lojas maçônicas. Volta para Portugal. 3 dias depois ele é capturado pela Inquisição. A Inquisição o acusa de trazer ideias da maçonaria para Portugal. E, conclusão, ficou preso, consegue fugir disfarçado de criado, com os irmãos maçons ajudando ele. Ele foge para a Espanha, onde a Inquisição era um pouco pior, e de lá ele chega à Inglaterra e fica lá com a proteção do Duque de Sussex. Eu não consigo falar direito esse nome. E lá na Inglaterra, ele consegue, inclusive, a cidadania inglesa, vira um cidadão inglês, não pode ser mais deportado. Ele começou a editar um jornal em português chamado Correio Brasiliense, ou Armazém Literário. Esse jornal circula de 1808 a 1823, total de 23 volumes. Ele divulga ideias liberais, ele divulga principalmente a emancipação das colônias. E olha que coisa interessante, ele desce o sarrafo da coroa portuguesa. Em 1812, a coroa portuguesa faz um acordo com ele, porque ele era então um cidadão inglês, ele era brasileiro e cidadão inglês. Ela passa a comprar um certo número de jornais do Hipólito para que ele parasse de falar mal da monarquia. Em 1823, Brasil independente, ele morre sem saber que o Dom Pedro I o havia nomeado cônsul do Brasil na Inglaterra. Então vocês vejam como tem tudo a ver, né, com a nossa independência, né? Como a nossa independência começa muito antes do que a gente aprende. E o Hipólito, ele é homenageado pelos Correios brasileiros. Em 1974, o Correio lançou uma série de 4 selos comemorativos sobre comunicações. E o selo da independência, que é este selinho de 40 centavos, ele é uma homenagem ao bicentenário do nascimento do Hipólito José da Costa. E tem o carimbo comemorativo dele aqui. Esse é o bacana da história. A gente encontra coisas dentro da filatelia que realmente escapam, né, ao conhecimento comum da gente. Alguns jornalistas, né, vamos falar
muito rápido, né? Júlio de Mesquita. Júlio de Mesquita conseguiu, ele é o fundador do jornal Estado de São Paulo, que na época tinha um outro nome, era a província de São Paulo, que São Paulo, em 1870, 1880, 1900, era muito pequena. E ele consegue criar um jornal que se torna o primeiro grande jornal do país desvinculado de partidos. Já era a ideia dele não ter partido político, dizendo que seria ou não publicado. Então, ele cria praticamente o moderno jornalismo. Seguindo, né, nós temos aqui um FDC do jornalista Ernesto Simões, né, ou Simões Filho também, como era conhecido, selo e carimbo comemorativo, fundador do Jornal da Tarde. Eu tenho o Carlos Castelo Branco, que escreveu muita coisa. O Carlos Castelo Branco era do Piauí, então a gente vê que o Brasil inteiro ele é profícuo de personalidades extremamente críticas, estudadas, com conhecimento. O Lima Barreto, que começa a trabalhar também, mostra que a imprensa ela podia ser uma imprensa também de divertimento. Então ele trabalha em revistas tipo Fonfon, Careta, ABC, Floreal, né? Acaba participando de todo esse tipo de coisa. Um livro que ele escreveu, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é interessante que está em todo o programa de vestibular e eu não encontrei ninguém, nem eu, que tivesse lido esse livro. E eu não tenho esse livro. Mais um fato interessante, Leôncio Correia, escritor, advogado, jornalista, político, né? É interessante notar que ele era espírita. E ele foi o presidente de honra do primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas. E nesta época, 1939, ele foi fichado pela polícia porque ele era espírita. A Constituição do Brasil dizia: a religião do país é a católica apostólica romana. Então, os espíritas eram fichados e os centros de Umbanda, terreiros de Umbanda, eles eram invadidos pela polícia quando ela descobria, recebia uma denúncia, quebrava tudo que tinha dentro e prendia todo mundo. Eu tenho aqui Barbosa Lima, também, lá de Pernambuco. Escreveu muito também, tem um selo comemorativo dele. Aqui do Leôncio nós temos um FDC. O selo, carimbo de primeiro dia de circulação, carimbo comemorativo. E o FDC é particular. E o Barbosa Lima Sobrinho, ele tem um selo comemorativo no Brasil. Seguindo mais alguns jornalistas, o Luiz da Câmara Cascudo. O Luiz da Câmara Cascudo, ele trabalha num jornal que era da propriedade do pai dele. O jornal vai mudando de nome e ele chegou a publicar quase 2.000 textos em jornais, que é um grande recorde. O Câmara Cascudo pesquisou muito sobre o folclore da região norte e nordeste. Inclusive, eu tenho um livro dele, comprei por curiosidade, onde ele recolheu uma série de textos folclóricos daquela região e publicou. Coisas que vão passando de boca em boca e que, se não tem nada escrito, nada publicado, vão morrer, vão desaparecer. Aqui embaixo eu tenho um envelope de primeiro dia e eu coloquei o carimbo bem aumentado de tamanho. Jerônimo Francisco Coelho. Ele editou o primeiro jornal de Santa Catarina, que era o Catarinense, com TH. Lançou um outro jornal e ele foi membro fundador da primeira loja maçônica de Santa Catarina, na cidade chamada Desterro. Então, vejam, quem conhece Jerônimo Francisco Coelho? Os maçons lá de Santa Catarina, e nós estamos conhecendo o Jerônimo Coelho por conta de um carimbo comemorativo. O carimbo comemorativo é uma parte extremamente importante da filatelia e que muitas vezes é relegado a um segundo plano. O carimbo comemorativo é a maneira mais barata de se divulgar algum fato, alguma coisa que se deva ter conhecimento. E acaba ficando eternizado. Não fosse esse carimbo, eu jamais saberia do Jerônimo Francisco Coelho. Eu tenho o Caldas Júnior, eu coloquei aqui 2 FDCs do Caldas Júnior. O Caldas Júnior fez um jornal que ele tinha um slogan de maior jornal de maior circulação e tiragem do Rio Grande do Sul.
Ironicamente, eu tenho 2 envelopes de primeiro dia, 2 FDCs, um com carimbo de São Paulo, um com carimbo de Minas Gerais, carimbo datador de primeiro dia de circulação. Aqui eu tenho um envelope circulado com um carimbo comemorativo da exposição de jornalismo filatélico brasileiro promovido pela Abrajov. E eu tenho também um outro carimbo comemorativo de Rubens do Amaral, tá? Que era um dos jornalistas do Diário da Noite, aqui do lado, aqui nessa página. Aqui tem algo que eu desconheço. Eu coloquei até para fazer uma certa provocação. Eu tenho um envelope que não é circulado, um envelope com carimbo de favor. Ele tem o mesmo selo que a gente acabou de mostrar aqui, do Calda Júnior. A Calda Júnior, Rio Grande do Sul. Eu tenho o selo do Calda Júnior que está aqui só para poder colocar o carimbo, porque o correio não coloca carimbo se não tiver selo. Eu tenho aqui um selo da Agência Filatélica de Ipanema, e eu tenho outro carimbo aqui, exposição de imprensa filatélica, em 20º aniversário do Clube Filonumismático Santos Pinheiro, do Rio de Janeiro, e a jornada aerofilatélica. Eu não consegui informação nenhuma desse clube. Eu procurei por internet e tudo, não tive a ideia de falar com o pessoal do Clube do Rio, que está bastante complicado o clube lá, não consegui falar. Eu não sei se o Porto teria alguma informação, o Clermont teria alguma informação desse clube. Mas eu não achei, pesquisando em toda a internet. Aqui eu tenho mais um carimbo que eu não consegui descobrir. Ele é um carimbo do Dia da Imprensa Filatélica Brasileira, 15 anos da Abrajov. Até aqui está tudo perfeito. Em memória de Teixeira da Rosa. Não descobri quem que é o Teixeira da Rosa. Não estou tendo contato com o pessoal da Abrajov. E o site da Abrajov não tem nenhuma informação sobre a história da Abrajov, sobre esse Teixeira da Silva. Então ele vai ficar aqui esperando alguém dar uma luz para a gente melhorar isso aqui. E essas 2 telas eu preciso melhorar na tela e na coleção. Saber realmente quem foi. Agora vamos fazer um tour muito rápido pelos jornais. Aqui, Jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, São Paulo, são os carimbos comemorativos. Esse carimbo grande aqui faz parte do envelope que o Jornal Cruzeiro do Sul lançou. O carimbo menor é o do Correio mesmo. O carimbo tem o facsímile do primeiro número do jornal. O jornal de 1903. Gazeta do Rio de Janeiro, que é aquela gazeta que hoje nós vamos chamar de Diário Oficial do Rio de Janeiro. Aqui tem a história desse jornal, que foi feito com as máquinas da imprensa régia, por ordem de Dom João VI. Ele trazia muito as notícias de fora do país. Por exemplo, as guerras napoleônicas, a instabilidade das colônias americanas da Espanha, e daí por diante. Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Eu tenho o carimbo comemorativo dele aqui, eu tenho um bloco de selos com carimbo de primeiro dia de... Não é o primeiro dia de circulação, era aquele carimbo que o Correio coloca nas folhas quando ele vai dar selo de presente para colecionadores ou para escolas. Eu coleciono selos. Jornal Liberal, de Cachoeira Paulista. Esse FDC nós ganhamos na exposição da Sofia, Sociedade Filatélica de Americana, de 2012, quando estivemos lá. Todo mundo que participou ganhou esse FDC. Inclusive com o selo personalizado do jornal, com 60 anos do jornal. Gazeta do Povo, com o carimbo de 80 anos, é o jornal de Curitiba, Paraná. A Notícia de Joinville, também é o carimbo comemorativo, no envelope institucional. O primeiro jornal dele, 1923, era semanal. Era feito em composição manual. É uma curiosidade, letra por letra era colocado na chapa que ia imprimir a folha. Esse aqui é um cartão postal não circulado, um bilhete postal não circulado, mas ele não tem selo, não sei por que seria um bilhete postal.
Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, 1875, ele era antimonarquista, ou seja, republicano e abolicionista. Aqui tem uma curiosidade também que eu fui atrás. Nesse jornal, foi aí que o José do Patrocínio começou a campanha abolicionista. O José do Patrocínio é a figura que entra nessa história. Ele era antimonarquista. Perdão, o jornal era antimonarquista. Ele começa a acompanhar, ele faz uma campanha abolicionista. O Gazeta de Notícias, ele queria a República. José do Patrocínio, não. Ele era isabelista, que é o termo que ele ganhou depois da libertação dos escravos. Mas vamos lá. José do Patrocínio. José do Patrocínio nasceu no Rio de Janeiro, 1853, em Campo dos Goitacazes. Foi uma pessoa extremamente culta, farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político. Bom, o pai dele era o João Carlos Monteiro, ele era o vigário da paróquia de Campos de Goitacazes. Trabalhava na Capela Imperial, e uma senhora, dona Emerenciana, preocupada com o vigário, deu para ele uma jovem escrava de 15 aninhos, para ajudar nas tarefas domésticas, lavar a roupa do vigário, cozinhar, passar. Bom, o vigário teve um filho com ela, ele sempre negou que o filho fosse dele, e o José do Patrocínio foi criado, apesar de livre, ele foi criado junto com os escravos, lá na fazenda, e ainda assim sofrendo todos os castigos que os escravos sofriam. E o José do Patrocínio, extremamente inteligente, estudou para valer, fez a campanha abolicionista dele, e ele acabou sendo um dos mentores. Ele foi apontado, não existe nada escrito, mas ele foi apontado, os livros de história trazem isso, como um dos mentores da chamada Guarda Negra. A Guarda Negra era um grupo de ex-escravos que agia com violência em comícios republicanos. Eles saíam à noite, tudo armados de pedaços de pau, estilo taco de golfe, e taco de beisebol, e eles agrediam, eles acabavam com qualquer comício republicano. Eles entravam para a agressão. E depois da proclamação da República, ele acaba se desentendendo com o Marechal Floriano, principalmente porque ele apoiou a revolta da Armada, ele era contra o regime republicano, porque ele era um isabelista. Ele foi detido, foi deportado para a Amazônia, numa cidade chamada Cucuí, no alto do Rio Negro. Ele volta em 1893, o jornalzinho dele, chamado Estado do Rio, continuava suspenso. Ele foi morar no subúrbio e acabou se dedicando à aviação. Então, na aviação, ele começa a construir um invento, um moderno avião lá que ele imaginou. Era um dirigível de 45 metros, e numa homenagem que ele fazia a Santos Dumont no Teatro Lírico, ele acabou sendo acometido, ele começou a tossir, tossindo sangue, ele tinha tuberculose e acabou morrendo depois. A história do José do Patrocínio é uma história que chama atenção. É uma época que as pessoas davam a vida pelos ideais. E ele acabou fazendo isso. Continuamos com o nosso passeio. Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, 1891. Tá? Foi quando o Rui Barbosa acabou sendo caçado, vivo ou morto, né, por ordem de Floriano Peixoto. Fechou o jornal porque também colocava, divulgava ideias contra o governo do Floriano Peixoto, né, que era o general de ferro, e todo mundo que era contra ele acabava tendo alguma coisa errada. Por exemplo, acabamos de falar do José do Patrocínio, agora eu falo de Rui Barbosa. O jornal ficou fechado por 1 ano e 45 dias por ordem do Floriano. Diário do Grande ABC, esse é um cartão postal deles, com carimbo de 30 anos, e aqui em cima o carimbo de 20 anos. Tá? Foi fundado em 1958. Jornal de Piracicaba, tá? Carimbo comemorativo dos 80 anos do jornal. A notícia de São José do Rio Preto, aqui está no envelope, homenageando a primeira exposição filatélica e os 55 anos do jornal A Notícia. Isso foi em 1979.
A Tribuna de Santos, tá? Aqui é o carimbo comemorativo do jornal A Tribuna de Santos, 110 anos. Um jornal que foi criado em 1894, fundado em 1894. Diário de Notícias do Rio de Janeiro, também embaixo tem a historinha de como ele foi formado, tudo, jornal republicano. Correio Paulistano de São Paulo, formado em junho de 54, eu estava quase nascendo quando ele foi fundado. Voltando, só para ver como que a imprensa sofre na mão do governo. Fechado por Getúlio Vargas. Depois, em 2005, ele voltou a circular somente em São Paulo. Aqui o Estado de São Paulo. Lá no comecinho nós falamos do Júlio de Mesquita. Então, o jornal Estado de São Paulo, fundado em 1875, por um grupo de republicanos, com o nome de A Província de São Paulo. Bacana de tudo isso é esse logotipo aqui, esse símbolo do jornal Estado de São Paulo. Vocês vejam, esse é o símbolo dele, que está em todos os jornais, está no selo comemorativo de 1975, do centenário do jornal. Esse cidadão aqui, o nome dele está aqui embaixo, escrito pequenininho, em cima do Estado de São Paulo. Era um imigrante francês chamado Bernard Grégoire. Ele queria vender jornal, não tinha como vender. As pessoas, para comprar jornais, elas tinham que ir na oficina de jornal comprar. E ele saiu com o cavalo e um monte de jornal e uma corneta. Ele ia tocando a corneta, chamando a atenção para que se comprasse o jornal. E isso aqui acabou ficando o símbolo do jornal. E saiu uma reportagem no próprio jornal Estado de São Paulo, não lembro quando, mas faz muitos anos, contando essa história dedinho por dedinho. Eu uma hora vou tentar achar isso aqui, ou vou mandar uma carta para o Estadão pedindo isso, no e-mail, que é uma história muito bacana. Numa época que São Paulo era uma vila, né? 1875 era uma vila. Diário de Porto Alegre, carimbo comemorativo, selo comemorativo, envelope institucional, etiqueta institucional, fundado em 1827. Aqui o Diário Popular é muito bacana. O Diário Popular, o primeiro carimbo comemorativo aqui de 80 anos de jornal. Quem é que não conhece a figura do menininho aqui, que chegou até a ter propaganda em televisão? E em seguida, eu acho que o envelope institucional mais bonito que eu tenho já é dos 100 anos do jornal, o carimbo comemorativo dos 100 anos, né? Feito pelo Diário Popular. Eu acho uma coisa linda, porque é no tempo que se escreviam reportagens da máquina. A máquina de escrever. Eu agradeço muito por ter sido convidado aqui pela FNB para falar um pouquinho dessa coleção. Vejam que não é uma coleção para exposição, mas é uma coleção porque eu gosto de fazer esse tipo de coleção. Colecionar é fazer o que a gente gosta, que é a coisa mais importante. Então, o que eu tinha aqui de momento para dizer, mostrar a minha coleção era essa. A coleção inteira está no meu blog, em minhas coleções do lado esquerdo, tá? Essa coleção foi colocada ontem à noite, eu coloquei essa coleção já inteira, remontada, com essas peças e muito mais. Ela tem em torno de 30 e poucas folhas agora. Tá, joia? Vou sair, então, da tela. Roberto, obrigado, bacana a apresentação. Obrigado. Eu acho que esse tema é muito interessante, muito instigante, né? Porque quem gosta de coleção, quem gosta de filatelia, tem uma ligação muito forte com a cultura, com a história, e o jornalismo está aí para transmitir informação, para fazer, inclusive, chegar até os dias de hoje, como é que as coisas funcionavam na época, né? Uma fonte de pesquisa muito rica, uma fonte de informação importantíssima, né? Para a gente, inclusive, entender como é que era a sociedade, né? De cada um desses momentos que a gente foi falando aí, o link que você foi fazendo inclusive, com a história do Brasil, com a história da imprensa e com o que a gente tem hoje de realidade no país, né? Então, acho que isso é muito bacana. Acho que parece que a história se repete, né? Sempre se repete, né?
sempre se repete. E eu acho que uma coisa bacana da coleção é isso, instigar as pessoas também a perguntarem, questionarem, quererem conhecer mais, né? Que nem você falou, assim, vários nomes ali que de repente você nunca tinha ouvido falar na vida, né? Pô, quem foi essa figura aqui, né? E aí você vai ver que foi lá, fundou um primeiro jornal no interior, lá de Santa Catarina, aquela coisa assim, que é uma informação que talvez a gente nunca soubesse, né? Se não tivesse esse registro, né? Tanto através da imprensa quanto através dos selos, dos carimbos, né? Então, eu acho que isso é riquíssimo, né? O carimbo é muito importante na filatelia. O carimbo comemorativo, ele é uma coisa linda demais. Você encontra carimbo, você vai atrás de carimbo. Ele tem um valor tão grande quanto o selo numa coleção, na minha opinião, né? Ele enriquece a coleção. Sim, sem dúvida. Tem umas peças belíssimas ali, né? Cada um com o seu destaque, né? O próprio selo, o conjunto, né? O último ali, aquele que você mostrou, o envelope muito bacana, né? Com toda aquela arte da máquina de escrever. É uma coleção open class, então ela permite que eu coloque o envelope institucional. E os jornais, tendo a gráfica própria, eles podem trabalhar embelezando, fazendo peças magníficas aí. Como aquela folhinha do Diário Oficial, do Diário Popular, lá no finzinho da parada. Né? As duas do Diário Popular, aquele envelope é lindo. E realmente, aquele valeu a pena. Que bacana, que bacana. E sobre esse tema especificamente, tem selos ou carimbos que você sabe que existem, mas que você ainda não conseguiu colocar na coleção, que você gostaria de... Tem sim. É que nem eu te falei, é uma coleção que eu acabei montando, por de repente eu ter assim, uma série de peças na minha mão, tiradas de caixas, de pacote e daí para diante. Então não é nada que eu saí procurando. De repente eu estou vendo alguma coisa, para aparecer uma peça de jornal, deixa separado. Mas com certeza tem. Você vê o rol de carimbos do Brasil comemorativos, Catálogos de Homens, se eu não me engano, passou de 5.000 carimbos já, né? Eu tenho uma tabela que o Evair me mandou em Excel, que me permite procurar muita coisa. Mas, se eu não souber o nome de jornalista, por exemplo, eu não vou descobrir. E eu vou pedir um segundinho que eu vou pegar aqui. Tem duas peças que eu quero mostrar aqui. Vamos ver se alguém consegue ajudar. Bacana, bacana. Então, vocês viram, eu tive duas coisas ali que eu não sabia quem era, não sei que jornal que é. Aí, de repente, eu me defronto. Tem primeiro um carimbo aqui que não é do Correio. Ele fala do cinquentenário do O Filatélico de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Se a SPP tivesse aberta, com certeza a gente ia ter alguma coisa desse carimbo lá na SPP. Tá? Eu tenho esse carimbo, tá? E tem uma outra peça dele com um carimbo comemorativo embaixo também. E eu tenho um envelope institucional, chama-se O Jornal. É do Rio de Janeiro, Rua Sacadura Cabral 103, só que esse jornal não existe mais. Eu tenho um envelope, tá? Como a coleção é uma Open Class, eu posso usar esse envelope. Mas eu não descobri nada disso aqui. Eu virei o Google do avesso. Quando você escreve o jornal, aparece 150.000 entradas. Aí você escreve o jornal, a Sacadura Cabral, você vai fazendo 1000 buscas. Eles não acham. Isso aqui também é uma coisa que eu precisaria perguntar para os antigos lá do Clube do Rio de Janeiro, para saber se eles têm alguma ideia disso aqui. Ou até se alguém participando aqui, de repente, alguém conhece, né? Às vezes alguém que está aqui tem alguma dica, né? Então, você vê, a filatelia tem isso, tem peças que vão ficar esperando uma solução, sei lá quantos anos, mas a solução existe, alguém tem que saber. Então, isso é gostoso, é a investigação que a gente tem que ir atrás. Isso aí, a gente está... E aí, aqui eu estou em paralelo aqui com o Rubens, aqui da FNB, a gente conversando aqui. Acho que vai ser até mais fácil depois ele até falar um pouquinho, que a gente estava aqui conversando, que ele é o diretor do Museu da Imprensa, né, da Imprensa Nacional aqui em Brasília, né? Então, a gente estava comentando algumas coisas aqui sobre o conteúdo que eles têm lá no próprio Museu da Imprensa, a coleção que tem no Museu da Imprensa aqui em Brasília, né, que tem tudo a ver com a apresentação que você estava fazendo. Não sei se o Rubens está com o microfone ativo aí, Rubens, já que ele estava conversando aqui sobre Machado de Assis. Quer contar um pouquinho dessa história também, fazer esse link, Rubens?
Sim, doutor Roberto Anish, né? Já fiz, inclusive, o convite a ele para conhecer aqui o nosso Museu da Imprensa. Nós temos ali toda a história da evolução dos processos gráficos, nós temos tipos, nós temos impressoras, prelos e outros maquinários que relatam um pouco dessa história da criação da imprensa no Brasil, né? E o Machado de Assis foi aprendiz de tipógrafo, ele aos 17 anos, foi o primeiro emprego formal de Machado de Assis, e nós temos, inclusive, no Museu da Imprensa, a máquina em que ele trabalhou, né, que é o prelo, que demos o nome de Prelo Machado de Assis. Tá? Ele teve 2 passagens pela imprensa nacional, a segunda como assessor do diretor do Diário Oficial. Então, vou selecionar algumas peças que nós temos em duplicatas para passar aí para o Dr. Roberto Anish, para nas próximas exposições, e quero também fazer um convite para o senhor expor essa sua coleção lá no Museu da Imprensa, no nosso aniversário, que é em 13 de maio. Tá ok? Opa, só entrar em contato, a gente alinha as coisinhas aí e manda. Tá feito, viu? Tá fechado. O Machado de Assis é uma pessoa muito interessante no Brasil, porque ele não estudou realmente. E ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Os livros do Machado de Assis, eles são venerados por quem gosta de literatura. Dom Casmurro, se eu não me engano, deve ter algum pedido para virar um patrimônio imaterial, alguma coisa assim. O Dom Casmurro dele é considerado talvez o melhor livro escrito no Brasil. É que, infelizmente, parece que muita gente hoje não gosta de ler, né? A garotada nova parece que não gosta muito, né? Inclusive, é interessante isso que o senhor estava falando, e que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, a primeira edição foi impressa na imprensa nacional em 1881. Muito legal, cara. Bacana. O país tem muita história, uma história que não pode se perder e está se perdendo. Não que a gente deva ser o guardião da história, mas a gente deve estimular para que, principalmente as novas gerações, elas compreendam o que é a história do Brasil. O passado, ele condiciona o nosso futuro, nós aprendemos com o passado. E é justamente nessa linha mesmo, Roberto, uma das perguntas que eu fui recebendo aqui também em paralelo, estou aqui com o chat, com o WhatsApp, com coisa aqui também recebendo alguns contatos aqui, né? Justamente falando de novas gerações, do pessoal aí que está começando, como é que você acha o que precisa para incentivar os jovens, as crianças, os adolescentes a se interessarem mais pela filatelia, pelo colecionismo? O que você acha qual seria um bom caminho para isso? A gente viu no projeto da SPP, quando nós conversávamos até um pouco antes hoje, nós ficamos quase 3 anos ali no Mackenzie, no Colégio Mackenzie, aqui em São Paulo, e no Tamboré, que é um município bem próximo a São Paulo. A gente conseguiu aliar a filatelia com o ensino. O que é o selo? O selo é um livro aberto. A primeira tarefa que eu dei aqui no Mackenzie Tamboré, para as crianças, estávamos eu, o Reinaldo Basílio, que é o colega da SPP, e o Antônio Carlos, também, que é da SPP. A primeira tarefa que nós demos para eles foi uma folha de sulfite, e eu coloquei um selo comemorativo do Brasil em cada folha, e dei uma folha para cada criança. E eu disse, vocês vão em casa, a gente vai voltar daqui um mês, vocês vão olhar esse selo, vão pesquisar o que quer dizer esse selo, e vão escrever à mão. Não serve copiar e colar, tem que ser escrito à mão, porque vocês têm que escrever. E eu recebi várias no mês seguinte, e teve uma coisa assim que, tanto para mim quanto para o Basílio, o Reinaldo Basílio, o Antônio Carlos, aquilo emocionou a gente. Uma menina que recebeu uma folha, aí tinha um selo de 1958 do exatamente Machado de Assis. E ela descreveu Machado de Assis como foi o maior escritor da língua portuguesa, foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Ela escreveu aquilo com aquela letra de criança do 5ª, 6ª série, e ela fez uma redação, ela traçou as linhas com a régua para poder escrever. Aquilo foi uma das coisas que mais emocionaram a gente. Ou seja, levar para a escola, por exemplo, seria um caminho, o quanto que o selo pode ajudar. Eu tenho no site lá que eu montei, que eu mando toda sexta-feira, eu coloco, sexta ou sábado, eu coloco alguma coisa, eu tenho um link de filatelia para principiantes, inclusive tem algumas aulas que eu dei no Mackenzie e PowerPoint lá.
para serem usadas. A gente tem projetos assim ainda, infelizmente a pandemia está atrapalhando a nossa vida. E falando ainda em como incentivar, eu acho que nós temos que casar as duas coisas. Casar o ensino da filatelia com o ensino da cultura geral, qualquer que ela seja. Eu faço um convite a todos aqui, na segunda-feira à noite, no SPP Conecta, eu vou lançar um trabalho que eu levei 1 ano fazendo. O trabalho é a história do Brasil através dos selos. Eu vou fazer o lançamento dentro do SPP Conecta e depois eu vou fazer uma divulgação geral dele. O que eu fiz? Eu montei a história do Brasil de maneira extremamente simples, eu vou explicar tudo isso amanhã, sem nenhum viés, nem político, nem ideológico, nada. É descrição de um quadro. Porque filatelista não escreve livro de história. Nem médico ortopedista escreve livro de história. A gente usa o livro dos outros para criar a nossa história, eu coloco isso. E eu dividi, são mais ou menos uns 95 a 100 capítulos, cada capítulo numa folha, uma linguagem extremamente simples, uma bibliografia gigante, onde eu tive que filtrar todas as ideologias, e eu coloco os selos que fazem parte dela, e utilizo outros recursos de ensino na história do Brasil. Esse aí me levou 1 ano para montar. Eu vou soltar quinzenalmente um fascículo, num total de 25 fascículos, cada fascículo de 3 a 5 folhas, incluindo capa, índice, mancolista. É uma das coisas que eu vou fazer. E agora, para esse ano de 2021, terminando esse lançamento, eu vou colocar algumas coisas em dias, e a ideia minha é começar a fazer um trabalho do jeito que eu fiz da história do Brasil, do jeito que eu estou fazendo sobre o deficiente físico na filatelia para o Filacap, que já saíram 10 artigos e tem mais 20 em andamento. Eu quero fazer filatelia para principiantes. Não é para criança, é para principiante. Pode ser criança, pode ser adulto. É para quem vai colecionar selo. Existem 2 filatelias, se a gente parar para pensar. Uma filatelia é uma filatelia feita para colecionadores extremamente avançados. Tá? A gente vê palestras no SPP Conecta, que a gente olha a palestra, assiste a palestra, a gente não faz uma pergunta com medo de falar bobagem, porque nós estamos vendo gente extremamente especializada, de repente convidado para falar. Semana passada teve a que eu comentei com o Marcelo, o Centro Temático de Campinas, o CTC, eu assisti a palestra gravada depois no YouTube, sobre a censura em cartas e envelopes escritos em Esperanto. Poxa, nunca me passou isso pela minha cabeça. Então, existe essa filatelia de alto nível, vamos falar assim, um nível de conhecimento, um nível que você tem que estar velho para fazer isso. E existe uma filatelia para aquele que ama colecionar selo. Aquele que gosta, que tem uma coleção, ele mostra para os amigos com todo orgulho. Tá? Isso é o mais gostoso do colecionismo. Essa é a parte linda. Né? E eu quero trabalhar em cima dessa outra parte. Não que eu não possa fazer a primeira parte. Eu já participei de um monte de exposições, já briguei com todo mundo, já agradeci todo mundo e, principalmente, aprendi muito com todo mundo. Principalmente aquele que te desce o sarrafo na tua coleção, ele está te mostrando aquilo que você não tem que fazer. Olha, você quer melhorar a tua coleção? Melhora. Tem 1000 maneiras de melhorar. Nós nunca vamos ser perfeitos em nada na vida. Eu aprendi isso na área médica, principalmente em cirurgia. Nós temos uma frase em cirurgia que diz: o bom é inimigo do ótimo. Tá bom? Chega, não mexe mais. Não prejudica o que tá bom. Então, eu quero, ano que vem, começar a trabalhar nisso. Poxa, nós não podemos nos reunir. Está todo mundo com saudade de entrar no clube, conversar, dar um abraço, almoçar junto. Nós não podemos. São tempos difíceis. Então, nós estamos usando uma plataforma que nunca ninguém pensou em usar da maneira como está sendo usada, com essa rapidez, com essa velocidade, com essa aproximação de pessoas em todos os níveis. Eu estou falando aqui com Brasília. Poxa, quando que eu ia pensar? Eu fui a Brasília 2 vezes para congresso. Em Brasília eu perdi o medo de altura. Eu ganhei um passeio de helicóptero. Eu não sabia se eu tinha que subir de fraldão ou não no helicóptero. Foi a coisa mais linda que eu passei na vida. Acabou o medo de altura. Subi naquela torre lá de rádio,
E quando eu cheguei lá em cima, eu falei, poxa, é menor que o Terraço Itália aqui de São Paulo. O Terraço Itália, eu saí do Terraço Itália hipertenso quando eu subi. Eu saí do elevador e entrei no elevador de volta. Tá? Eu passei mal, a minha mulher dirigiu o carro, que é pavor de altura. Em Brasília, eu perdi esse medo. Então, Brasília eu tenho recordações maravilhosas. E eu espero voltar a Brasília, Rubens. Eu quero ir nesse museu. Eu quero conhecer isso aí. Então, a ideia minha agora é começar a trabalhar muito nisso. Filatelia para principiante. Trazer o pequeno colecionador. Mostrar que você não precisa estar na filatelia de alto nível. Ou de altíssimo nível, como ela está sendo mostrada. A gente começa a colecionar cera quando criança. Você ganha cera da tia, do tio, do vizinho, você quer roubar cera dos outros. Aí você vai estudar, não dá tempo de colecionar cera. Você casa, teus filhos te tomam um tempo enorme. Você não coleciona cera, você eventualmente ajunta, joga numa caixa. Aí seus filhos estão formados, se casam. Não dependem de você, você parte para uma coleção séria. Você parte para colecionar umas coisas que ninguém quer ver na frente, ninguém sabe nem onde dizer, o que é. Alguém conhece Tonga? Eu coleciono cera de Tonga. É um arquipélago onde as mulheres são as mais gordas do mundo. É a maior epidemia de obesidade em Tonga. Aí vamos aprender a geografia, a história e daí por diante. Eu quero mostrar isso. Quero mostrar para essas pessoas que querem aprender a colecionar selos, que existe espaço para elas dentro do Clube Filatélico. Existe espaço na internet. Essa é a ideia, viu? A maneira da gente trazer a filatelia. Eu montei o blog, meu blog está tendo uma média de 20 a 25 mil visitas por ano, é um número razoável. Tá? Eu estou alcançando um público muito grande, eu recebo perguntas assim de um monte de lugar. Perguntas, às vezes, para a gente, colecionador velho, extremamente banais. Mas a resposta é tão importante para aquele colecionador que está começando. Isso é bacana, isso a gente tem que fazer. Isso cabe em todo clube, em todo lugar. Acho que Brasília precisa montar um clubezinho para esses adolescentes, para criança e adolescente, é um palpite que eu dou. Sociedade Filatélica, quando voltar, a gente vai discutir isso aí, porque a sociedade tem cartucho para fazer isso, tem pavio para fazer isso. E o Miguel é um excelente apresentador para criança, ele já mostrou isso naqueles leilõezinhos que a gente fazia de brincadeira com as crianças do Mackenzie. É isso, Marcelo. Falei para valer agora, viu? Bacana, Roberto. Não, é isso aí. E, inclusive, alguns desses canais que você indicou aí, das coisas que você vai divulgar, depois, se quiser, eu pego contigo o endereço certinho e a gente inclui na descrição do vídeo, quando for colocar no YouTube, para ficar mais fácil também das pessoas localizarem. E aí, em paralelo aqui, o pessoal também, o Otávio já assim, foi o primeiro aqui que levantou a mão, estava querendo falar, e depois tem o Lauro, o Antônio também. A gente vai abrindo, aí na ordem o Otávio foi o primeiro. Quer falar aí, Otávio? Vamos lá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, doutor Roberto. É um prazer. Boa tarde. Quero dizer primeiro que gostei muito da palestra, concordo com grande parte das suas considerações, inclusive em relação ao colecionismo, né, e à filatelia. Tenho essa dificuldade, já coleciono há bastante tempo, comecei da forma que o senhor descreveu, com alguns selos dos meus pais, e de repente, depois abandonei um pouco, voltei, né, e hoje passo para o meu filho também, que, enfim, estava começando com 7 anos, né, juntando selo aqui, juntando selo ali, mas nunca fui de competir, né, e mesmo minha presença na FNB é menor do que eu gostaria, por questões familiares, né, criança pequena, enfim, vocês conhecem essa história. Mas aí, doutor Roberto, queria comentar alguns pontos. O seu tema especificamente me interessa bastante, porque eu venho pesquisando na área acadêmica políticas públicas de comunicação já há mais de 15 anos. Então, isso tangencia a história da imprensa e é desse tema que o senhor tratou aqui, né? Especificamente em relação a esse tema, doutor Roberto, eu vou até sugerir a quem tiver interesse esse livro, e aí já falo por que eu estou sugerindo, História da Imprensa no Brasil, do Nelson Werneck Sodré, que é, eu diria que uma bíblia em termos de história da imprensa no Brasil, né? Onde ele faz aí um apanhado da imprensa aqui no país até 1960, mais ou menos, se eu não me engano, na verdade, até 1950, mais ou menos, mas ele trata de vários desses jornais, e aí eu fui olhar o índice onosmático lá atrás, e o jornal, esse que o senhor citou, né, é um dos mencionados, então tem várias referências ao jornal,
que era um periódico do Rio de Janeiro, da primeira metade, fim do século XIX, início do século XX, primeira metade do século XX. Então, tem aí uma quantidade gigantesca de informações sobre jornais e revistas no Brasil. Quem tiver interesse nesse tema, sugiro a leitura. Tá? E acho que pode, inclusive, contribuir para a sua coleção, doutor Roberto. Pô, te apareceu, eu não sabia, né? O jornal que eu falei, que eu mostrei o envelope, você achou ele aí. Exatamente. Então, assim, tem um jornal, até olhando aqui o índice, realmente, essa pesquisa do Nelson Werneck Sodré, não sei se alguém já teve a experiência de poder ler esse livro, mas ela é fantástica. E aí tinha um jornal, achei, tinha um jornal no Rio de Janeiro, tem o Jornal de Santos e tem, claro, uma série de jornais chamado Jornal de Alguma Coisa, né? Então, acho que vale a referência. E aí, para fechar essa minha breve fala, só porque o senhor citou de Tonga, eu me lembrei de um caso recente, que eu até postei no Instagram, posso mandar a foto depois. Minha esposa comprou nem sei o que era, alguma coisa relativa à costura, que é o hobby dela, e aí veio um pacote, né? E aí no pacote estava escrito país de origem, Vanuatu, que é ali do lado de Tonga, né? E aí tinha um aviso em cima. Se esse pacote não for entregue, favor retornar o pacote ao Correio de Tonga. E aí dá o endereço do Correio de Tonga, ou seja, nada como a globalização, né? A gente compra no Brasil alguma coisa que vem de Vanuatu, que a gente nem sabe que vem de lá, e ainda mandam devolver para o Correio de Tonga, caso não seja possível entregar ao destinatário. Depois eu posso mandar essa foto no grupo, inclusive. Legal. Obrigado, gente. Bacana, Otávio. E aí conseguiu, inclusive, responder uma das perguntas do Roberto também, né? Nessa troca aí, né? E na sequência, o Lauro tinha levantado a mão também, ele tinha pedido para falar alguma coisa, Lauro? Eu queria saudar o Roberto Anish, que é um palestrante de alto nível, é um grande filatelista que o país tem, e sempre colabora com a gente aqui na FNB. Eu mesmo consulto a ele de vez em quando sobre algumas dúvidas de identificação de país de origem, alguns selos. É uma pessoa extremamente dedicada, e a filatelia tem muito a ganhar com esse empenho que ele tem e com esse projeto que ele está agora, né, de estimular novos filatelistas. Eu quero muito que isso vá à frente, é importante essa iniciativa para a gente ter renovações geracionais, né, Roberto? Precisamos, né? Obrigado, Lauro. Obrigado pelas tuas palavras aí, Lauro. Obrigado. Nada. É só elogiar a sua capacidade, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui nessa palestra. Forte abraço. Um abraço. Abraço, Rubens. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Lauro. E na sequência, o Antônio também tinha levantado a mão. Vamos lá. Parabéns, Anish, pela palestra. Obrigado. O que eu gosto e que eu acho importante nas suas palestras é aquilo que você, de uma certa forma, você já falou, né? Que a gente faz coleção de duas formas. Uma coleção competitiva e outra coleção para prazer próprio. A gente coleciona do jeito que a gente quer, como a gente quer, e depois mostra para os amigos, né? Então, eu acho que é muito importante essa divulgação que você faz de coleções que são feitas por gosto próprio, não seguindo necessariamente as regras impostas pela filatelia oficial, né? Filatelia competitiva, que tem que ter regras, como você já mesmo falou, que você já competiu, tomou pancada, mas a gente segue as regras para competir. Só que essas coleções que são feitas para o nosso gosto, acho que elas dão mais prazer porque a gente faz como quer, quando quer, vai juntando material durante anos e anos, e um dia resolve montar a coleção. Se ela for competitiva, bem. Se não for competitiva, amém, porque vai ficar para o nosso deleite e para o dos amigos, né? Eu acho que isso é muito importante, porque esse tipo de coleções mostram que a filatelia é acessível a qualquer um. São coleções de baixo custo. A maioria do material que você tem aí, você comprou no leilão da SPP a R$1, né? Nos nossos leilãozinhos de doação. E são materiais que você encontra em pacotaria, em caixa. Só falta a pessoa achar um tema, um motivo e ir atrás. E ir pegando o material ao longo do tempo e depois montar de uma forma que cada um faz do seu gosto, né? Então, parabéns por essa divulgação e para mostrar para a grande maioria do pessoal que não existem entraves em se fazer filatelia. Não existe entrave financeiro, não existe entrave de material. É só procurar. Lógico, né? Se você quer uma coleção competitiva, você vai ter que investir tempo, dinheiro e esforço. Mas
para você brincar e passar suas horas, não tem como. Parabéns. Obrigado, Antônio. Essa é a intenção mesmo, viu? Obrigado mesmo. Bacana. E em paralelo aqui, o André Padilha tinha mandado aqui no chat, acho que ele está sem câmera e sem microfone, não vai conseguir explicar melhor aqui, mas uma das dúvidas, né, dos seus mistérios ali, era em relação ao filatélico, né, que você queria descobrir de onde era. Acho que ele indicou que acho que é uma revista do Ceará. Acho que ele conseguiu identificar esse pedaço. Mas não está muito claro aqui, só pelo chat. Não sei se ele consegue falar, não sei se o André está pelo menos com o microfone. Já ele o carimbo que eu tenho do filatélico é Rio Grande do Sul. Esse é um clube do Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul. O ANIT é um clube do Rio Grande do Sul. Na SPP nós já vendemos esses materiais que nós recebemos e... Só que história dele aqui de cabeça eu não tenho. Não deve ter alguma coisa na SPP, com certeza. A biblioteca é enorme lá. Eu acho que ele está tentando, vamos ver se ele vai conseguir falar. O que ele estava tentando? Acho que ele queria explicar o que ele estava colocando aqui no site. O Borussia Dortmund abriu 2-0, logo com 10 minutos de jogo, com o Alan. Só um pouquinho. Acho que ele está entrando aqui com outro link aqui, só um pouquinho. André? Oi, estão me ouvindo? Está dando eco. Estou pela conta do computador e agora... existem duas revistas, na verdade. O Filatelista é uma revista do Clube Filatélico Porto Alegrense, mas o Filatélico era uma revista cearense. Tem essas duas diferenças. Essa que eu tenho aqui, o André, o carimbo é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá, o carimbo é de Santa Maria. Dá uma olhadinha, eu vou colocar de novo aqui na tela. Esse é o de Santa Maria. Muito provavelmente eram clubes com o mesmo nome, viu? Está aparecendo por causa de homônimo, né? É por causa de homônimo. Muito provavelmente. Será que um não é com PH e outro com F? Mas pelo tempo é com PH, Miguel, porque... Os dois? Não, pelo menos o do Rio Grande do Sul é, porque... E se a gente olhar, e se olhar nos boletins da SPP e no clube do Rio Grande Filatélico, dessa época da fundação, provavelmente a gente vai encontrar como foi fundado, como, né? É de 32, né? 30 e pouco, não é? Esse carimbo é de 54. 54 quantos anos? Isso, 54 tem 66 anos. Não. O carimbo de 54 comemorava o quê? Não, é o carimbo do clube mesmo, não é do Correio. Aqui do lado tem... 50. Aqui do lado eu tenho a Exposição Filatélica Nacional, Rio Grande do Sul, 14 a 16 de novembro de 54. Então, é do clube, é Rio Grande do Sul mesmo, esse aqui. Esse que eu falei é esse aqui, é o carimbo comemorativo. Esse aqui é o carimbo... Não tem a data de fundação dele? Não, ele não foi circulado, é carimbo de favor. Sim, mas ele não tem a data de fundação embaixo, no Clube Filatélico. Está escrito aqui, cinquentenário do Clube Filatélico. O clube foi formado em 14 de 11 de 1904, porque o carimbo é de cinquentenário do Filatélico. Então, 1904, então seria um clube super antigo, né? Super antigo. Eu acho que na SPP deve ter revista dele, deve ter alguma coisa lá, porque tem uma parte antiga lá que ali você tem que entrar de máscara. Com certeza. Quem deve saber desse jornal é o Sérgio Marques, que trabalhava lá na biblioteca há quantos anos, né? Com certeza. Para convencer a entrar na biblioteca, tem que dar um tanque de oxigênio para ele. Ele não entra mais, não dá. A saúde não permite. Não, e ele tem uma asma, Doutor, que é terrível. Oi? Quem está falando? O Basílio, não sei se o senhor lembra umas pastas cinzas que tem lá? Isso. Numa prateleira grande, tem, vamos dizer, uma centena de pastas, cada pasta é de um clube filatélico do Brasil. De um.
Não sei se vai encontrar lá, mas a probabilidade de encontrar é bem alta. Bom, vamos esperar que a gente consiga se libertar dessa pandemia, e aí a gente consegue fazer mais pesquisas, né? Todos conseguem, né? Mas tá bom. O bacana aqui é que a gente tem algumas perguntas, outras respostas, né? A gente, nessa troca de ideias aqui, algumas coisas, né, se encaixam aqui e levantam outras perguntas, né, outras possibilidades, né? Que eu estava falando aí de outros canais de pesquisa, enfim. Isso é bastante enriquecedor. O André levantou a mão de novo. André, quer falar alguma coisa? Na verdade, só para agradecer ao Dr. Roberto pela palestra. Por mais que assim, a gente esteja aqui participando e trocando sobre filatelia, é muito triste a situação que a filatelia tem vivido hoje, de tanto esquecimento. A gente vê tantos guichês sendo fechados, tantas histórias sendo perdidas. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu moro em Santa Cruz, que é um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro, e a agência filatélica mais perto está a 92 quilômetros de distância. Sabe? Eu moro do lado da casa de Dom Pedro, e aqui não tem relevância nenhuma para a história, para a nossa história. E eu fico muito triste, porque assim, apesar de eu ser numismata, apesar da minha empresa ser numismática, eu sou filho de filatelista. Eu comecei a saber o que era a coleção por causa da filatelia. Tanto que eu falo, a minha filha, ela tem uma moeda e tem mais de 500 selos, porque eu montei uma coleção filatélica com o tema da Rainha Elizabeth II, que é um tema que eu curto, que eu espero que ela curta, porque senão eu vou vender e vou torrar o dinheiro. Mas é uma coleção que eu montei para ela, montei especialmente para ela, e ela fica tentando brincar, mas ela tem um ano só, então ela pega para amassar, então não é legal. Mas a gente sempre tenta renovar a filatelia, tem agora as edições particulares, e a gente acaba não vendo essa renovação, mas eu acho muito bom, eu acho muito bacana a FNB, o Dr. Roberto, nessa tentativa de tentar trazer mais um pouco de destaque para a filatelia, que é uma arte tão bonita, cara, é uma arte tão primorosa. Como vocês estavam falando, a gente conhece pela filatelia países, locais, regiões que a gente nunca imaginou em conhecer na vida, nunca imaginou que existisse na vida, e a filatelia retrata esses locais com muita qualidade, com muita beleza. Então é triste a gente ver como a filatelia está hoje, mas de certa forma eu ainda agradeço ao Dr. Roberto, à FNB, e a todos que são filatelistas por tentarem um pouquinho manter essa arte dele. Ok, obrigado pelo agradecimento, obrigado pelas palavras. Obrigado, André. E, bom, só tenho também a agradecer, Roberto, pela belíssima apresentação. Acho que foi não só uma apresentação bacana, a gente aprender muito, mas também um pouco dessa troca aqui no finalzinho, esse bate-papo, né, que a gente tenta fazer nos nossos ambientes físicos, presenciais, em dias normais, que a gente não tem, né, e ao mesmo tempo a gente conseguiu suprir uma coisa que a gente dificilmente conseguiria. A gente juntou aqui pessoas de vários lugares do Brasil, né, numa reunião virtual, que a gente não conseguiria fazer no ambiente físico, né, numa situação normal. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer coisas inéditas aqui, trocar essas informações, bater um papo nessa tarde de sábado aqui, que acho que enriquece um pouquinho todo mundo. Então, só tenho a agradecer de novo pela belíssima apresentação, pela disposição em compartilhar aqui, e parabéns pelos belos projetos aí, que realmente a gente consegue. Mesmo. Segunda-feira tem a apresentação do SPP Connect, convido todos a assistirem. Se você me permitir, eu coloco o link dessa coleção inteira no grupo da FNB do WhatsApp, pode ser? Com certeza, com certeza. A ideia é essa mesmo. A ideia é divulgar, e se for um material que for ficar disponível também, que não seja só na hora do evento ao vivo, a gente pode colocar também na descrição do YouTube, para o pessoal ter acesso posteriormente. Depois você me fala se é viável. E para o Rubens, a hora que você quiser para a coleção lá na comemoração, você me avisa, a gente vai trocando ideia, vai trocando e-mail, e alinhamos tudo isso aí, fica em ordem. Tá bom? Maravilha. Então, Roberto, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença, pela participação aqui. Mês que vem a gente terá uma nova palestra nesse mesmo formato. A gente vai divulgando aí pelos canais. Espero que vocês possam participar. Roberto, muito obrigado novamente.